Ó o Danilão. Maravilha. Ô, maravilha. Já estamos ao vivo. Meus irmãos e irmãs, saudações de paz aos irmãos, às irmãs. Graças a Deus, uma vez mais estamos aqui para glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus. Em uma das nossas revistas, nós demos uma informação equivocada e falamos que era a penúltima lição. Isso foi na lição de número 11 ainda. Nossa lição tem 14 lições, né? Tem 14 temas. Hoje sim estamos aí no nosso penúltimo, né? Penúltima lição. E para os que são alunos e professores e vão dar as lições nas igrejas, é a antepenúltima. Ainda restam 3 lições. Para cá, para o programa, restam essa e a da semana que vem. E eu quero aqui agradecer a Deus, a todos os irmãos, a todas as irmãs que têm nos acompanhado até aqui nessas aulas extraordinárias da poderosa Palavra de Deus. É uma alegria, é um prazer muito grande poder estar com cada um de vocês e juntos podermos servir a Deus. Hoje teremos uma aula poderosa acerca da Palavra de Deus e traremos aqui o tema, o propósito de missões. Qual é o propósito de se fazer missões? Qual é a tarefa primordial da igreja? Qual é a tarefa primária, a tarefa principal? Qual é a tarefa mais importante da igreja? A que mais a igreja tem que investir, tá? Então é isso que nós vamos aprender na manhã de hoje. Já está conosco nosso amigo, professor presbítero Danilo, trará a aula da manhã de hoje, tá? E eu quero aqui agradecer a Deus. Danilo esteve com a gente em várias lições e tem sido uma bênção de Deus e tem abençoado a Igreja de Cristo através das ministrações, dos ensinamentos nessa lição poderosa que é as lições CPAD. Professor Danilo, presbítero Danilo, Pai do Senhor, bom dia. Pai do Senhor, professor Salim, tudo bem? Tudo Maravilha. Tranquilo? Quero mais uma vez agradecer essa oportunidade e nós estamos aqui juntos, né, para aprendermos uns com os outros e estou muito contente por mais essa oportunidade concedida. Maravilha, meus irmãos, faremos as leituras preliminares e depois já passaremos a oportunidade para o professor presbítero Danilo. A primeira lição que faremos aqui é a lição do texto áureo que está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Texto forte, né? Que diz que a prática da evangelização é uma obrigação, e Paulo não somente via como uma obrigação, como também via uma determinada punição se ele assim não fizesse. A verdade prática, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A nossa lição traz a leitura bíblica em classe em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 14. E nós iremos ler hoje, né? Iremos ler essa leitura bíblica em classe. Antes, faremos aqui a apresentação da lição, trazendo 2 objetivos apenas. O primeiro objetivo, apontar o alvo da obra missionária. E o segundo objetivo, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão, tá? Então, irmãos, vamos trazer aqui a leitura do nosso texto áureo, né? Ou melhor, leitura bíblica em classe, que está em Apocalipse 5, verso 9 ao 14, como já anteriormente havia comentado com os irmãos. Está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Só aqui cai a tese de que ele veio para um grupo específico ou para uma determinada quantidade de pessoas. Muito pelo contrário, ele veio para toda a humanidade, todas as tribos, para todas as línguas, todos os povos e todas as nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Aqui também cai a famigerada tese dos 144 mil, né? Que milhões é uma diferença muito grande de 144 mil.
Que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto e de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e as ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizendo, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém, e os 24 anciões prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Desde já quero dar a oportunidade ao professor Danilo para trazer a lição. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, né, como vem falado aí pelo nosso querido presbítero Salim. E essa lição de número 13 tem como principal tema, né, o propósito de missões. Hoje nós vamos estar estudando esse tema, o propósito de missões, e vamos seguir aí o conteúdo da revista com algumas colocações para poder ajudar, auxiliar e contribuir aí para os nossos professores que irão dar essa aula semana que vem, né, o próximo domingo. E esse trimestre está acabando, né? Nós estamos hoje literalmente na nossa penúltima lição, né, que vai ser passada agora no dia 24 de dezembro. E nós vamos desenvolver esse tema aqui com cada um de vocês que estão nos acompanhando, que é o propósito de missões. Nós vamos aprender, através dessa lição de hoje, que Deus tem um propósito, um objetivo, através das missões. Então, gravem bem essa frase, essa expressão que eu estou usando aqui no início da nossa aula. Deus tem um propósito. Quando nós falamos que Deus tem um propósito, ele tem um objetivo traçado, né, que busca ser alcançado. Quando ele envia, ele vocaciona pessoas a missões, a fazer missões. Nós vamos ver qual que é esse propósito divino. E para a gente poder entender a nossa lição como um todo, né, nós precisamos levar em consideração aí o nosso plano de aula. O professor, quando ele for preparar a sua aula, né, existem algumas dicas aqui que podem estar auxiliando a cada um dos professores na preparação dessa aula para o domingo do dia 24. Nós temos alguns requisitos aqui, como na introdução. Olha só, a Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo. 2 pontos. Qual que é esse propósito? Proclamar a mensagem de salvação até que Jesus Cristo volte. Essa é a sublime missão da Igreja. Nos tempos em que vivemos, a Igreja de Cristo, diretamente ou indiretamente, é pressionada a renunciar à sua missão primária. Entretanto, a vontade de Deus é que mantenhamos firmes a missão de proclamar a Cristo, principalmente em lugares que ele não foi anunciado. Então, observem, professores, todos vocês que estão aí nos assistindo, que irão preparar essa aula para o dia 24, que aqui nós temos já algumas dicas, né? Algumas argumentações, alguns argumentos que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar a desenvolver essa lição. E aqui nós temos, como bem citou o professor Salim, os objetivos da lição, né? Porque toda aula ela precisa estar contextualizada dentro dos objetivos centrais do conteúdo da própria lição. Então, se vocês seguirem aqui os objetivos da nossa lição, automaticamente a gente não sai do tema proposto, né? Quais são esses objetivos? Olha só. Primeiro, apontar o alvo da obra missionária. Então, se você apontar o alvo da obra missionária, automaticamente a classe que vai estar diante de você vai entender qual que é o propósito das missões. Sim. E, em segundo lugar, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Se você conscientizar aos alunos da sala de aula aí do próximo domingo que cada cristão é responsável em fazer missões, o tema da nossa lição, né, que é o propósito das missões, vai ser ressaltado com mais clareza e mais objetividade também. Então observe que logo na introdução nós temos algumas argumentações, algumas reflexões que vão nos ajudar a montar essa aula, e nós temos aqui 2 objetivos que nos ajudam a contextualizar, a não fugir do tema aqui proposto, ok? E nós temos também a motivação, a sugestão de método. Vocês podem estar
analisando tudo isso. É importante também a conclusão da lição, para que a lição tenha um início, tenha um meio e tenha um fim. E aqui nós temos alguns subsídios aos professores, né? Que vai da letra A à letra B, que vocês seguirem e vai ajudar. Estou trazendo essas breves explicações, né, para que a nossa lição seja explorada de uma forma bem ampla e todos vocês possam aí contar com certos tipos de recursos que são importantes para se dar uma aula. E a nossa lição traz até isso para cada um de vocês. Amém? Dito isso, a gente vai entrar agora na introdução, né, da nossa mensagem. Olha só o que a introdução nos diz. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Então aqui nós já descobrimos qual que é o propósito da Igreja de Cristo, que é o tema central da lição de hoje. Qual que é o propósito aí, presbítero Salim? Proclamar o Evangelho. De proclamar anunciar a mensagem de o Cristo. Anúncio da mensagem de Cristo. Então nós já descobrimos aqui qual que é a mensagem, né? Qual que é o propósito, qual que é o objetivo? É de proclamar a mensagem de salvação até que Jesus volte. E olha só, claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. Então, a missão da igreja, tendo esse propósito de proclamar salvação através de uma mensagem, é uma missão tão ampla que é uma missão global. Envolve o quê? Todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todas as culturas, ou seja, tudo aquilo que a gente vem conversando dentro desse trimestre. Ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana. Então, logo aqui na introdução, a gente consegue entender qual que é o propósito da lição de hoje, propósito de missões, né? E nós entendemos que o propósito das missões é proclamar essa mensagem a todos os povos, a todas as culturas e a todas as etnias que existem sobre essa terra. Sim. Então, a primeira pergunta aí eu creio que já foi respondida para a gente poder desenvolver essa lição. É uma lição extremamente importante, né? Porque eu já ouvi pessoas, por exemplo, falarem que se eu não evangelizar, ninguém mais o fará, porque Deus me deu essa incumbência. Sim, Deus lhe deu essa incumbência, mas não colocou a sua obra, nem o seu agir à mercê da sua vontade. A revista é clara e a Bíblia também é clara, que fazer missões é uma obrigação de cada cristão. Mas se você não fizer, não quiser fazer, Deus levantará outro para fazer. Mas ele não ficará à mercê da sua vontade ou do seu desejo. Isso também fica bem claro na nossa lição. É verdade. Eu separei aqui alguns textos, né, que vão explorar, né, o desejo de Cristo, que essa mensagem, né, seja pregada a todos os povos e todas as pessoas. São alguns textos que nos mostram bem isso. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 28, né, a partir do verso 16, nós temos aqui o texto da grande comissão. E olha só, presbítero Salim, as palavras de Jesus ressaltando o propósito da igreja, de levar essa mensagem a todas as pessoas. Aqui em Mateus 28, verso 16 a seguir, disse: os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. E olha só, mais alguns duvidaram. E então Jesus aproximou-se deles e disse, palavras de Jesus, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E olha só o que diz o verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E observe que Jesus está deixando bem claro, a todas as nações. Ele está deixando bem claro aqui o propósito da igreja, que é de proclamar essa mensagem, e ao mesmo tempo ele está deixando o quê? A amplitude, né?
aonde essa mensagem deve chegar? A todas as nações. Nós temos aqui também Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, Jesus ressaltando essa mensagem, né? Olha só como que Jesus ele vai ressaltando, repetindo, né, essa mensagem. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, olha só a expressão aqui do início do verso 15, vão pelo mundo todo e preguem o quê? E preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Observe que mais uma vez Jesus está ressaltando o quê? Aquilo que ele nos disse lá no texto de Mateus, na grande comissão. E lá em Atos capítulo 1, do verso 7 ao 8, olha só Jesus falando a mesma coisa através de outras palavras, né, para a gente poder ressaltar aqui o tema da lição de hoje. Aqui em Atos capítulo de número 1, nós temos aqui o texto da ascensão de Jesus. Então Jesus ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e o texto nos diz que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, né, aos seus discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. E olha só o período de dias que ele passa dando essas provas. E apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? A expectativa messiânica dos apóstolos aqui, aparentemente estava associada com a tradicional expectativa messiânica dos judeus da época. E olha só o que Jesus responde: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso se cumpre em Atos 2. E serão minhas testemunhas, olha só, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E até os confins da terra. Então observe, gente, que a nossa lição de hoje nos traz o tema do propósito das missões. Qual que é o propósito? De pregar esse evangelho a toda a criatura. E isso está baseado no quê? Nas palavras de Jesus, né? Na ordem que Jesus estabeleceu de evangelizar, de levar a mensagem do evangelho a todo mundo. É muito interessante porque o nosso comentarista no livro de apoio, ele vai falar sobre esse texto lido agora, anteriormente pelo professor presbítero Danilo, sobre evangelizar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele vai falar justamente a diferença entre evangelizar e missões. Evangelismo e missões, né? Ele vai falar que o evangelismo é algo feito a nível nacional e a missão ou as missões é feita no âmbito transcultural. Por isso que o texto lá diz que tem que evangelizar primeiro em Samaria, Judéia, tal, e depois aos confins da terra, que aí já é missões transculturais. Aí deve haver essa diferenciação. O importante é que todos foram chamados para essa tarefa, todos foram chamados, não só chamados, foram intimados. A palavra mais apropriada, segundo Claudiano de Andrade, é que todos, segundo os seus escritos, obviamente que ele não falou com essas palavras, mas quando a gente lê os seus escritos, fica claro que a igreja foi intimada, nós fomos intimados por Deus a fazer missões. E essa é a tarefa mais importante da igreja. Pode ter congresso de livramento, de perdão, pode ter congresso de livramento, de milagre, de levantar paralítico, levantar enfermo, ressuscitar, seja lá o que for. Mas a tarefa mais importante da igreja é a obra missionária. É a obra missionária. Importante.
E é interessante, né, que o próprio livro de Atos é um testemunho disso, né? O livro de Atos vai explorar muito isso. O quanto essa mensagem ela precisa ser pregada, e ela de fato é pregada ali pelos apóstolos, e o quanto ela consegue alcançar diversas etnias, diversos povos e culturas, logo ali de imediato. Né? Eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender. Quando você estuda, por exemplo, o livro de Atos, né, se vocês observarem bem, aqueles que acompanharam esse último trimestre, as lições sobre missões, a gente explorou muito o livro de Atos. Sim. Né? Então, a gente vai sair desse trimestre com um amplo conhecimento sobre Atos dos Apóstolos. É impossível não sair com um amplo conhecimento diante das lições que nós aqui desenvolvemos. E se você estuda um pouquinho o livro do Atos dos Apóstolos, você vê que Lucas, né, o evangelista Lucas, o médico Lucas, o historiador Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, você vê que ele tá descrevendo o período das 3 primeiras décadas da igreja, né, dos 30 primeiros anos, né, provavelmente aí do ano 33 à década de 60, né, até a morte do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. E observe que ele vai cobrir aí esses 30 primeiros anos da igreja. E esses 30 primeiros anos da igreja é marcado pelo quê, presbítero Salim? Pela pregação do evangelho genuíno, né? E você vê que os apóstolos, eles não distorciam a mensagem. Pelo fervor em fazer missões, né? Pelo fervor em fazer missões. De forma aberta, escancarada. Eles não suavizavam a mensagem do evangelho. Eles traziam o conteúdo genuíno dela. Eles não suavizavam, né? Eles não traziam uma roupagem diferente daquilo que... E até Paulo os constrangia, dizendo, tomem cuidado. Preguem a palavra de Deus da forma que ela o é, não com a roupagem. A gente vê isso lá na lição anterior que nós estudamos sobre a igreja de Antioquia, as suas características, como eles pregavam, como desenvolveram o evangelho, o modelo de evangelismo, de porta em porta, de rua em rua, de beco em beco, esquina em esquina, falando corpo a corpo às pessoas, falando que Jesus, ele não é só amor, tá? Porque hoje o evangelho é Jesus só ama, né? Então não há correção para ninguém, não há nada para ninguém, não há nada a ser mais pago, porque segundo alguns, Jesus já pagou tudo na cruz e agora você tem que é só mel, só mel, só mel, e as abelhas todo mundo já matou no seu lugar. Né? As abelhas todo mundo matou no seu lugar. Levaram já a ferroada por você, então você não precisa mais levar ferroada alguma. Isso não é verídico. É verdade. O evangelho não é verídico. E olha só, voltando aí sobre uma breve explanação do livro de Atos, ele vai cobrir os 30 primeiros anos da igreja, as 3 primeiras décadas, e você vai ver que Lucas, ele como um historiador, ele vai explorar muito o seu contexto geográfico do mundo antigo. Sim. Por que ele explora muito o contexto geográfico da sua época? Para poder mostrar o quanto essa mensagem foi pregada pelos apóstolos, né, e o quanto ela alcançou nas 3 primeiras décadas níveis assim contextuais geográficos bem amplos. Por exemplo, ele começa em Jerusalém, né, você vê que o Lucas vai começar com essa mensagem em Jerusalém, né, com Atos 2, descida do Espírito Santo, pregação de Pedro, 3.000 almas. Depois disso, essa mensagem vai para Samaria. Olha só como que as palavras de Jesus vão se cumprindo. Ela vai para Samaria, depois ela, através do apóstolo Paulo, né, na sua primeira viagem missionária, você vê o apóstolo Paulo fazendo missões e evangelizando a atual região da Turquia, na região da antiga Ásia Menor. Sim. E você vê, a partir da segunda viagem do apóstolo Paulo indo agora em direção à Europa, né, a Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, né, e ele vai em direção à Europa, tanto é que o livro de Atos vai terminar com Paulo em Roma. Sim. Né, em Roma. E observe que, dentro do livro de Atos, né, essa mensagem é pregada, vai alcançando diversas nações, diversos povos, ao ponto de Lucas citar 32 países, né, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, 54 cidades onde essa mensagem chegou, e ele vai citar 9 ilhas do Mediterrâneo, aonde essa mensagem vai chegar através dos apóstolos. Então, observe que o próprio livro de Atos dá testemunho do quê? Do tema central da lição de hoje,
né? Qual que é o tema central? Que todo cristão tem por responsabilidade de pregar esse evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. E é interessante porque se nós pegarmos agora a nível geográfico e a nível de capacidade de locomoção, eram números exorbitantes esses citados pelo presbítero professor Danilo, porque, imagina, 50 cidades, um pouco mais de 30 países. Lembrando que os caras, na época lá, não tinham o que nós temos hoje. As facilidades, né? O avião, o trem-bala, seja lá o que for, que leva as pessoas de um lugar para o outro numa rapidez muito grande. A gente vê que lá existia uma gigantesca dificuldade, eles conseguiram fazer ou criar esses números estratosféricos, alarmantes, porque imagina, só de Jerusalém, a região de Antioquia, 400 km. Eu disse a aula passada. Imagina, você andar 400 quilômetros, se você for de carro, o carro fazendo 100 quilômetros por hora, dá 4 horas. Estou falando de um veículo andando a 100 quilômetros por hora, dá 4 horas. Nós não andamos nem 20 quilômetros por hora. Tá? Nós não andamos 20 quilômetros por hora, acredito que não. Então você quadriplicaria esse número de horas andadas. Então eles conseguiram alcançar 50 cidades. É muita coisa. E não era uma pertinho da outra assim. Ah, eu vou ali, eu estou aqui já na cidade fulana, na cidade de Beltrana. Então existia um esforço muito grande. Então a evangelização, além de exigir uma vida regrada diante de Deus, que é bom que se diga isso, tá? Não é qualquer pessoa que mete o pé e diz, vou evangelizar agora, vou evangelizar um endemoniado. Não, tem que ter preparo espiritual e preparo da igreja. Tá? Tem que ser alguém preparado. Interessante é que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, né, você vê que Paulo vai escrever o seguinte, que Deus, ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Olha só que expressão interessante. Deus enviou o seu Filho, há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos. O que significa essa expressão? Que Deus envia o seu Filho na plenitude dos tempos. Que Deus enviou Jesus, há 2000 anos, no tempo exato. Sim. Deus vai enviar Jesus no tempo exato. E quando você observa este versículo, né, esse escrito do apóstolo Paulo, onde ele ressalta que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, no tempo exato, você vê que Deus, para poder enviar Jesus, de antemão, né, ele já vinha preparando o quê? Sim. O mundo. O mundo para que Jesus pudesse vir, pagar o preço pelos nossos pecados, chamar esses discípulos, estabelecer a sua igreja poder fazer missões. Como que Deus já vinha preparando este mundo? Se você analisa, por exemplo, o contexto do Império Romano, o Império Romano foi um excelente construtor de estradas. Muitas das estradas que o Império Romano ele construiu ainda estão intactas. Por quê? Porque a logística do Império Romano em construir essas estradas fazia com que essas estradas fossem construídas de uma forma excelente. Então, observe que para que Jesus viesse ao mundo, Deus preparou o mundo. Deus usou nesse sentido, nesse aspecto, até o Império Romano, através dessas construções de estradas. As suas ligações, né? A ligação de uma cidade para outra. Isso. E tudo para quê? Para que Jesus viesse ao mundo, né? E essa mensagem do Evangelho, por mais que fosse difícil de ser propagada em termos de comparação dos dias de hoje, pudesse ser propagada, né? Você vê por diversas vezes o apóstolo Paulo se locomovendo nessas estradas, tudo na intenção divina, que essa mensagem pudesse chegar a essas outras culturas. Verdade. Uma outra questão muito interessante é essa preparação antecipada do Pai para que o seu filho viesse e encontrasse ali algo já pronto, plenitude dos tempos, algo oportuno, algo que, de fato, iria ser, se bem que essa preparação se deu nessa questão de estradas, até mesmo de recepção de algumas áreas, ligação de uma área para outra,
mas não eximiu Jesus de forma nenhuma de passar por inúmeras dificuldades e perseguição. Então, essa preparação, ela não existe, ela é feita na hora ali, né? Então, o missionário já tem que ir fazer a obra de Deus sabendo que ele sofrerá sanções, tá? É por isso que eu digo, o missionário tem que ser preparado espiritualmente falando e também preparado academicamente falando, irmãos. Eu bato nessa tecla direto. Não é só pregar a graça, é pregar também com conhecimento daquilo que está se falando. Hoje em dia, se você não tiver conhecimento para tratar sobre o assunto, então você não vai conseguir alcançar, por exemplo, pessoas intelectuais, que vai ter um poder de intelectualidade grande, você não vai conseguir, vai ficar só, Jesus salva. Sim, salva por quê? Como ele salva? De que maneira ele salva? O que eu preciso fazer para ser salvo? Quais são os passos? Como eu posso dar esses passos? Veja, são muitas perguntas que o missionário preparado tem que responder. E a gente volta mais uma vez no exemplo aqui de Atos. Olha só como que a gente está explorando o livro de Atos durante esse trimestre, Verdade. né? Pegando um gancho aí naquilo que o nosso professor presbítero Salim nos trouxe, é a imagem do apóstolo Paulo saindo de Bereia e chegando no berço da filosofia clássica, cidade de Atenas. E quando ele está em Atenas, olha só, ele está lá para pregar a mensagem do Evangelho. Com quem que Paulo vai debater em Atenas? Com estoicos e epicureus, né? Que eram grupos filosóficos, escolas filosóficas da época, que eram muito aguçadas no campo do conhecimento. E Paulo ele está ali debatendo com estoicos e epicureus, e qual que é a mensagem que ele está pregando? É a mensagem do Evangelho. Se você olha o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele prega sobre ressurreição. Ressurreição tem a ver com a mensagem do Evangelho. Observa o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo em Atenas, entre esses filósofos, você vai ver que ele ressalta a ideia de Deus como criador. Ele vai lá para o livro de Gênesis. Pregou sobre a graça. Sobre a graça. Que foi muito mal entendida pelos estoicos, tá? Quando Paulo começou a pregar sobre a graça, deu um nó na cabeça dos estoicos, não falha a memória. Os estoicos, Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E disseram, pô, então vamos lascar o pau a pecar aqui. Essa era a doutrina que eles... Quanto mais a gente pecar, maior será o tamanho da graça. E essa doutrina estoica é trazida sutilmente por muitos adeptos de algumas igrejas aqui no Brasil, por incrível que pareça. Que é que se você, Deus é só amor, Jesus é só amor, então não importa você andar assim ou andar assado, se você pecar, quanto mais você pecar, a graça de Deus supre tudo. E graça não é desgraça. Tá? Então, digo direto, a graça de Deus não é desgraça. E a graça também não é de graça. Ela há um preço a ser pago, a ser cumprido. Ah, Jesus já morreu, já pagou. Sim, ele já pagou o preço salvífico. Mas eu preciso manter, eu preciso criar essa ideia de me preservar salvo em Cristo. Tá. É uma realidade. Né? E observe que a gente acaba até entrando no conteúdo do nosso primeiro subtópico. Sim. Aí. Olha só, o alvo da obra missionária. A gente vai fazendo aqui comentários, vai vendo nem a hora passar. Sim. Olha só o que diz aí o alvo da obra missionária. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desse livro de Gênesis, desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Então observe que o nosso primeiro aqui subtópico vai ressaltar o quê? Qual que é o conteúdo da mensagem que nós devemos pregar. Nós entendemos que nós temos como propósito, enquanto igreja, transmitir essa mensagem de salvação. Só que essa mensagem de salvação não pode ser distorcida dentro do seu conteúdo original. Por quê?
Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. E olha que coisa interessante, professor Danilo. Eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores, dos nossos irmãos, para algo muito interessante. Por que eu disse que os estudos são importantes na vida do missionário e na vida de qualquer um cristão e cristã? Porque dentro dessa matéria soteriológica, tá? É um termo teológico, a soteriologia estuda a questão da salvação, e aqui a gente vai estudar duas doutrinas específicas. Dentro desse pequeno textozinho que o nosso professor leu, nós vamos estudar duas doutrinas centrais da matéria soteriológica, que é a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação. Aí surgem as perguntas. O cara que está evangelizando, mas como é que Jesus pode salvar? Como é a salvação? Para quem é a salvação? Para quantos é a salvação? E o cara sai fazendo muitas perguntas, já passei por isso. E você tem que explicar o cara, não é de forma técnica. A técnica você aprende quando está lendo, mas você tem que explicar o cara de forma didática, de forma simples, que ele entenda, que ele compreenda. Então, o professor, o pregador, o missionário tem que sair com a sua mentalidade amadurecida. O cara não pode sair por aí falando dos santos de todo mundo, papai, não sei o que, pregando. Não. A mensagem do evangelho é clara. Você está ali para pregar Cristo. Pronto. Você não está ali para pregar o copo com água, o livro que rasgou, né? Não, você está para pregar Cristo. Cristo é a mensagem central do evangelho. Então, isso é muito importante. É uma realidade que precisa ser levada em consideração. E observe que, olha só, às vezes a gente olha para o evangelho como se fosse apenas algo que veio, né, com a nova dispensação, né, nesse período neotestamentário. Sim. Mas se você observar bem, o evangelho está descrito no livro de Gênesis. Em Gênesis 3,15, né, o que nós temos lá? Aquilo que é chamado de proto-evangelho. Que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. O que nós temos ali é o evangelho sendo transmitido a quem? Logo a Adão e Eva, os primeiros seres humanos, os primeiros representantes da raça humana. Quando você vai para Gênesis capítulo de número 12, o evangelho está descrito ali, né, no chamado de Abraão. E isso nos mostra o quê? Que essa mensagem, a mensagem do evangelho, é uma mensagem tão necessária, tão essencial, que após a queda, Deus já vinha transmitindo, né, essa mensagem de uma forma bem específica e montando todo um cenário, um plano redentor para que ele pudesse alcançar toda a humanidade. Se você vai lá para Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, olha só o porquê que essa mensagem tem que ser pregada a todas as pessoas. Paulo responde aqui em Romanos 3, a partir do verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação e mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então observe que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos necessitam do evangelho, e esse evangelho ele é muito bem exemplificado, mostrado através da mensagem do apóstolo Paulo. Se você fizer uma pergunta a todo teólogo, a todo pastor sincero que vai te repetir a Bíblia como ela foi escrita de forma original, qual que é a mensagem do evangelho? Que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo através da pessoa de Cristo na cruz do Calvário. E é interessante, professor Danilo, que para essa reconciliação, reconciliation do latim, né, para essa reconciliação entrar em vigor, dentro da própria doutrina soteriológica, entra também as questões de regeneração e propiciação e por aí vai. Então, para Jesus restaurar a vida de alguém, é preciso que Jesus exponha para ele as suas mazelas. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Você pecou, está destituído da minha glória, e aqui está a sua falha. Mas se você retirar essa falha, eu lhe darei perdão e salvarei a sua vida. A partir do momento que você retira essa falha e não torna mais a cometê-la. Está lembrado de Esdras, né? Esdras 10? Diz que o povo lá no Antigo Testamento pecou, haviam casado com mulheres estranhas da tribo de outros povos. Aí o texto diz, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Tem uma esperança. Vocês pecaram, denegriram a imagem do Criador, mas se vocês largarem as mulheres, abandonar tudo, deixar tudo para trás, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer uma nova. Percebe que quando você lê a Bíblia, dentro da questão soteriológica, não há espaço para as mensagens coach? Todas as mensagens coaches, professor Danilo, tudo aquilo que vem só para afagar a alma, que maravilha, é balela. Não passam de mensagens apenas sentimentais. O evangelho não é algo que traz uma mensagem sentimental. É algo que traz uma mensagem confrontamental. O evangelho, ele confronta o pecado meu e seu e de quem quer que seja, não trazendo uma condenação, mas trazendo um elixir, um remédio para sarar, para sanar essa condenação que você já se encontra. Então, quando o cara vem com uma mensagem coach, além dele não proporcionar nada de Deus para você, ele lhe torna um alienado. Jesus é só amor, irmão. Estou no coração de Jesus. Eu sou o centro de Jesus. Né? Como se Jesus tivesse bitolado a fazer só o seu querer, seu querer, seu querer, seu querer, e você só faz o que quer, faz o que quer. Então, esse alvo da obra missionária, esse fundamento da realidade salvífica, isso deve ser explicado às pessoas. É isso mesmo. E algo muito interessante também levar em consideração está aqui no ponto de número 2. Olha só, pregar o evangelho, que é a responsabilidade de todo cristão. Essa mensagem, né, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, ela precisa ser exposta, né, porque é como o presbítero Salim nos trouxe. O evangelho expõe a condição humana sem Deus. Qual que é a condição humana sem Deus? Mortos em pecados e em suas transgressões, destituídos, separados do Deus Criador. Essa é a mensagem do Evangelho. E olha só como cada cristão que entende essa mensagem vai pregá-la, né, em busca de trazer esse esclarecimento, de conscientizar o pecador que ele precisa de Cristo, né, para o perdão de pecados. Olha só como que essa mensagem é responsabilidade de todo cristão. Como esta nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para estarmos uma grande realidade, atestarmos a uma grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão "ai de mim se não pregar o evangelho" tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação e segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora,
Pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas sim uma imposição divina. Que coisa extraordinária. Esses textos bíblicos, eles mostram uma vez mais o teor da mensagem do evangelho e como Paulo via a ministração do evangelho. Eu vou trazer aqui algo aos irmãos, mas pasmem. Dificilmente você vê nos púlpitos brasileiros a mensagem da pregação de um evangelho genuíno. Todas as vezes que você abre as redes sociais, todas as vezes que você entra numa plataforma de interação digital, todas as vezes que você vai em determinados cultos, o culto, para começar, nem parece culto. O cara abandona completamente a liturgia daquilo que é feito, tá? Abandona tudo aquilo ali. E aqui eu quero dar um ponto à Igreja Católica Romana, ou à Igreja Apostólica Católica Romana, porque eles não fogem dos seus dogmas. Eles não fogem da sua liturgia. É aquilo. Tem que ser feito aquilo. E nós que somos cristãos, somos muito criadores de inovações. Inovamos demais, inclusive na pregação do Evangelho. A gente suaviza demais. A gente está muito preocupado com a questão de perder membros. E nessa preocupação de perder membros, a gente não consegue trazê-los para o evangelho genuíno. E nem fazer com que o evangelho genuíno entre dentro deles. Porque não é só você estar dentro da igreja. É o evangelho que essa igreja prega que tem que estar dentro de você. Aí, quando esse evangelho está dentro de você, aí entra o que a gente vê aqui em 1 Coríntios 9,16. A sensação de que para Paulo pregar era um privilégio. Bem como também a recusa de pregar incide em sanções, em punição. Só que o cara hoje traz uma visão de um evangelho e é aquele evangelho que o cara diz, não, o fardo de Jesus é suave. Não, esse negócio de muda isso, muda aquilo, transforma isso, transforma aquilo. Não, Jesus já transformou tudo. É o tal do venha como estás e permaneça do jeito que você quiser e do bem quiser. A casa é sua. A casa é sua. Daqui a pouco você vai ver coisas obscenas acontecendo, porque tem a ideia de que a casa é sua. E o pregador que pregou essa semana na Igreja Príncipe da Paz, e eu fui no culto, achei aquilo extraordinário. Ele disse, essa casa aqui não é sua. Você vem aqui para cultuar a Deus. A casa não é sua, a casa é de Deus. Tenha respeito com a casa dele. Você não pode entrar aqui do jeito que quiser, pela porta dos fundos, abrir a geladeira a hora que você quiser. Não, tudo aqui você tem que... Veja que mensagem extraordinária. Eu me senti no Nordeste, não vou mentir. A gente vive dentro de uma sociedade que é uma sociedade que visa muito, né, aquilo que nós chamamos de entretenimento. As pessoas, elas vivem, elas existem, elas se desenvolvem, elas se constroem, sabe, baseadas muito naquilo que nós chamamos de entretenimento. E essa busca por entretenimento do homem, né, do ser humano, da nossa sociedade em si, muitas vezes você encontra dentro de muitos ambientes eclesiásticos, aonde o culto, aonde a pregação, aonde a liturgia, né, desenvolvida ali por uma determinada comunidade de fé, tem por principal missão entreter o público. Né? Só que quando você olha, por exemplo, para os exemplos de comunidades de fé aqui do Atos dos Apóstolos, você vê que os cultos em si não eram reuniões de entretenimento. Eram reuniões onde louvores eram entoados a Deus e a palavra de Deus, de uma forma expositiva, era pregada. Hoje, geralmente, em muitos ambientes eclesiásticos, e a gente fala isso até com muito pesar, você vê cultos sendo preparados, desenvolvidos para o público. As pessoas muitas vezes não vão para cultuar a Deus, elas vão para assistir um culto. E isso, biblicamente falando, é um erro. É como aquela velha história, né? Um determinado indivíduo foi à igreja, e ele passou o culto inteiro, sabe, com aquele senso crítico,
assistindo o culto, analisando o culto, fazendo certos tipos de ponderações dos louvores, da palavra. E no final do culto ele chegou para o pastor que pregou, o pastor da igreja, e diz: olha, pastor, hoje eu não gostei do culto. Olha só a petulância. Hoje eu não gostei do culto. Aí o pastor, de forma bíblica, olhou para ele e falou: ah, que legal. Mas o culto também não foi para você. O culto foi para Deus. Para Deus. Então, essa cultura do entretenimento é necessário a gente tomar um certo cuidado. E a gente precisa seguir à risca aquilo que foi nos deixado pelos apóstolos. Sim. Lá em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreveu que nós, igreja, estamos fundamentados, baseado nos profetas e na doutrina dos apóstolos. E isso a gente vê de uma forma bem clara através da Escritura. O Evangelho não é entretenimento. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, ora, pregar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas é uma palavra forte, né? Mas uma imposição. É algo que você não tem que pensar: será que eu vou evangelizar hoje domingo? E aquele churrasco? E aquele amigo que está para chegar? E a minha mãe que está para vir aqui em casa? Eu conheci um pastor no Nordeste que ele dizia que depois que ele estivesse na igreja ou fazendo a obra de Deus em algum campo missionário, podia morrer quem fosse. Se ligasse para ele: morreu fulano, ele dizia: eu vou depois. Depois a gente vai lá, ajuda a família, fala o que tem que ser falado, mas agora eu estou em uma grande obra e não posso parar. Foi quando chamaram Neemias, né? Ega, Neemias, vamos tomar um chazinho da tarde. Ele disse: vou nada. Comecei agora uma grande obra. Se eu parar aqui, o negócio não vai dar certo. Então veja que há um propósito divino quanto à proclamação na mensagem da salvação ao pecador. Veja que a mensagem da salvação é proclamada ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador. Olha que coisa interessante, professor Danilo, que aqui diz que você tem que pregar as boas novas. O senhor estava falando agora de entretenimento nos púlpitos, que é para... Veja, eu vou dizer algo aqui muito forte, mas todas as vezes que você vê igreja entreter para manter as pessoas ali, trazer pessoas do mundo para dentro, essas pessoas do mundo se sentem tão bem, né? As pessoas do mundo hoje, né? Se sentem tão bem nas igrejas atuais. Nossa, todo paraíso, claro. Você não muda nada, filho. Você não recebeu a mensagem do Evangelho. O missionário não cumpriu com o seu dever de mostrar ao pecador que aquela mensagem que ele está pregando deve transformar a sua vida. Metanoia, né? Transformação, mudança. Mudança de mente, mudança de sentido. Ora, se a mente muda, toda essa mentalidade mudada vai surtir efeito no estereótipo. Ou não vai? Vai. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, daquilo que você enche a sua vida é o que você vai transparecer para o mundo. Eu queria já trazer para o professor Danilo, deixa eu ver, trazer as considerações finais aí, já estamos faltando 3 minutos. E é basicamente isso, gente. Aqui não tem muito tempo para a gente poder desenvolver bem curta também muitos argumentos, né? Mas espero que os professores que aqui nos acompanharam possam aí retirar algumas reflexões daquilo que foi mencionado e desejo uma ótima aula, um ótimo final de semana a todos e que a gente venha entender, né, que o propósito de missões é expor, né, a verdadeira mensagem do Evangelho, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E é interessante, professor Danilo, não cortando o senhor, mas na nossa próxima lição, a gente trouxe algumas coisas aqui no final da lição que será muito bem tratado na lição de número 14, que é missões e a volta do Senhor Jesus. O que é que o missionário está fazendo? Para fazer as pessoas entender que Jesus está... Às portas. Já estou aqui. Tá? Então,
Isso é muito interessante. Peço que os professores levem em consideração essa aula. Essa, para mim, é uma das lições mais importantes, é a lição de número 13, porque ela vai tratar sobre, propriamente dito, o tema central das missões, o propósito, o que é que Deus quer quando envia os missionários. Qual é a mensagem que o missionário tem que ser levada? Tudo isso você aprendeu aqui com o professor Danilo e vai poder aplicar na sua sala de escola bíblica dominical. Desde já eu conclamo a todos os alunos, alunas, levem seus filhos, né? Ensinai o menino no caminho que ele deve andar, porque depois que ele crescer não se desvia dele. E mesmo que ele faça qualquer coisa ao contrário, você fez o seu papel como pai, como mãe, levando ele à escola bíblica dominical. Desde já eu agradeço a todos, que o nome do Senhor seja glorificado. E eu espero todos vocês no sábado que vem com a ajuda e a graça de Deus. Amém. Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana aí a vocês. Deus abençoe.